Muito bem, senhoras e senhores, depois de vários meses trabalhando nesse vídeo, finalmente consegui terminar o Iceberg de Ben 10. E bem, ao longo do vídeo vocês podem encontrar vários erros na edição, principalmente na parte do som. E também na narração, que pode soar um pouco estranho às vezes em alguns momentos do vídeo, mas isso é porque eu narrei em diferentes momentos, eu não narrei continuamente. São alguns errinhos que podem ser facilmente relevados, então sem mais enrolação, fiquem com o vídeo. Icebergs, grandes estruturas de gelo que assombram os mares. Ou se você é da internet, iceberg é um meme que surgiu recentemente. O iceberg consiste basicamente no seguinte: as primeiras camadas são as coisas mais simples e conhecidas de determinada coisa, e as últimas são as mais desconhecidas e sombrias que poucas pessoas sabem. Então, sem mais enrolação, sejam bem-vindos ao Iceberg de Ben 10. Lembrando que ao longo do vídeo vocês podem encontrar algumas contradições, mas isso não é culpa minha, é culpa dos diretores que se contradizem várias vezes e do próprio desenho que ao longo do tempo desenvolveu vários furos de roteiro. Então é isso, fiquem com o vídeo. Iguana Ártica em supremacia alienígena. Ben 10 Supremacia Alienígena, ou Ben 10 Ultimate Alien, é a continuação de Força Alienígena. Ela trouxe para a série várias novidades, como as formas supremas, novos vilões e o retorno de vários aliens icônicos do clássico, como o Insectoide, o Aquático, o Quatro Braços, o XLR-8, o Besta e entre outros. Um desses aliens que deveriam voltar é o Iguana Ártica. A marca de brinquedos Bandai até lançou o boneco dele, e a prova de que era o Iguana Ártica de supremacia alienígena é que o logo do Omnitrix estava no peito, com a cor verde, não na mão, com a cor branca, como era no clássico. E bem, o Ben de 16 anos acabou não se transformando no Alien. A Cartoon Network aparentemente preferiu não incluí-lo na série, mas ele apareceu como o Alien daquele Ben 10.000 genérico. Eu sei, foi só os poderes dele que apareceram, tirou toda a imersão que é ver o Alien em cena, mas pelo menos já é uma coisa. Eu falo isso porque o Iguana Ártica é um dos meus aliens favoritos, e ele merecia mais destaque. Pelo menos no universo ele até teve uma participação boa e até ganhou uma forma suprema. E é isso. Ben 10 e Mutante Rex, Heróis Unidos. No dia 18 de novembro de 2011, a Cartoon Network exibiu o episódio Ben 10 e Mutante Rex Heróis Unidos. No crossover em si, eles juntam seus dois maiores heróis na época, o Ben 10 e o Mutante Rex. O crossover é muito bom, tem várias participações de aliens clássicos, o traço fica muito bonito, os aliens combinam perfeitamente com o traço do Mutante Rex. Tem vários momentos icônicos, vários diálogos legais. O crossover fez bastante sucesso na época e trouxe várias novidades para as duas séries, tanto para Ben 10 quanto para Mutante Rex. Em Ben 10, por exemplo, teve a primeira participação do Alien Shock Squad. Não parece, mas é o mesmo Alien, com visual completamente diferente, mas até que legal. E para a série do Mutante Rex trouxe várias novidades, como a inclusão do Nulificador como dimensão na realidade do Mutante Rex, o Alpha e entre outros. Também tivemos vários vilões interessantes, como o Alpha usando o Super Omnitrix, formando várias fusões interessantes entre Ervos e aliens do Ben 10. E não posso deixar de falar da fusão do Ultra T com o Mutante Rex, que foi um momento muito incrível e muito marcante. Esse crossover será lembrado eternamente como um dos melhores já feitos. X igual a Ben mais 2. Em 31 de agosto de 2008, a Cartoon Network exibiu pela primeira vez o tão aguardado último episódio da primeira temporada de Ben 10 Força Alienígena, X igual a Ben mais 2. Escrito por Matt Wayne e dirigido por Butch Luckett, o episódio trouxe várias novidades para a série, como a inclusão do Império Incursiano, a inclusão de novos personagens muito incríveis como o Imperador, o 77, a Theia, o Ref e entre outros. E nesse episódio tivemos finalmente um mistério que era o Alien X, pois o personagem até então não tinha aparecido nem na abertura, o que aparecera sua silhueta por alguns segundos, bem breve. E nesse episódio descobrimos o porquê do Alien X ser tão misterioso. Ele é basicamente o alienígena mais poderoso já mostrado na série, podendo fazer basicamente qualquer coisa que ele quiser, porém apenas se suas três personalidades concordarem, sendo elas Serena, a voz do amor e da compaixão, Bélicos, a voz da raiva e da agressão, e Ben, a voz da razão. Pode não parecer grande coisa, mas para a época foi uma novidade muito boa para a série. Vários fãs ficaram muito empolgados com a participação do Alien, que até então era um grande mistério para a série.
Eu me incluo nessa lista. Porém, nem tudo nesse episódio é perfeito. O final, na minha opinião, poderia ter sido muito melhor. Porque no final do episódio o Ben consegue convencer o Bellicus, que é a voz mais difícil de convencer, a usar o Alien X para salvar o mundo. Mas não, ele preferiu usar o fogo fato, que na minha opinião foi bem decepcionante. Imagina o Alien X naquela cena usando apenas nem 1% do seu poder. É sério, seria muito incrível. O Império Curseno não ia visitar a Terra por um bom tempo. Uma curiosidade é que o título do episódio X igual a B mais 2 é uma referência que X pode significar o Alien X, que é o 10º Alien do Ben 10, e X em número romano é 10, por isso que Alien X, né? O igual é igual a Ben, e o mais 2 representa as duas personalidades, Bellicus e Serena. Tá aí uma curiosidade que você não sabia. Alien secreto. Passando aqui para avisar que essa parte vai ser um pouquinho extensa. Para vocês terem ideia, o áudio original disso aqui tava com 17 minutos. Então vou ter que dar um resumo de vários personagens da maneira mais rápida possível. Primeiro além da lista é o Squirtapillar. Ele foi baseado em um morador barman da cidade de baixo, ele basicamente um recolor desse morador. E bem, como poderes ele teria a habilidade de produzir qualquer líquido que pudesse ser útil em batalha. Ele também é imune a veneno e provavelmente tem outras habilidades de insetos. Opinião rápida, eu gostei bastante do design dele, por mais que seja apenas um recolor. Os poderes eu achei criativo, por mais que seja um pouco estranho, um morador da cidade de baixo produzir substâncias do próprio corpo para outros tomarem. E a aparência mais animalesca, mais insectoide dele também ficou bem legal. Agora a gente tem o Snark Tank, que ele é basicamente um tubarão que tem poderes de levitar. Ele tem que ficar num tanque que tem água para ele se manter hidratado. Outro poder desse alien é ser babaca, porque ele utiliza de seus poderes psíquicos para descobrir fraquezas e inseguranças das pessoas para usar contra elas mesmas. Então sim, ele xinga e humilha as pessoas utilizando seus poderes psíquicos. E ele provavelmente também tem a habilidade de um tubarão normal, de respirar embaixo da água e nadar. Opinião rápida, por mais que ele também seja mais um recolor de um morador da cidade de baixo, o visual dele ficou bem bacana na minha opinião, o poder dele foi bem criativo e bem inusitado, eu não esperava por essa. Seria provavelmente um alien tipo Diabrete ou Rat, que afeta a personalidade do Ben. Algumas pessoas especulam que o Rat seria um alien que xingaria muito na vida real, esse daí então, pelo amor de Deus. Agora temos o Alien Z, ele também é baseado em um morador da cidade de baixo. Com habilidades, ele tem habilidades de um pinguim normal, como deslizar no gelo e nadar. E suas nadadeiras também servem como facas a laser, ou seja, ele tem até um certo dano ofensivo. Opinião, eu gostei bastante do visual, outra vez é só um recolor, mas mesmo assim, bem legal. A única reclamação é contra o nome dele, porque ele é Alien Z o nome dele, e daí dá pra entender que ele tem alguma relação com o Alien X, mas não tem nenhuma relação não. Agora o Trunkman, ele é basicamente aquele vilão do bem que tem o poder de comer amendoim. Quanto mais ele come, maior ele fica. Ele é da mesma espécie. Aqui uma novidade é que ele é um alien exclusivo do Ben 23. Como o Ben 23 conseguiu o DNA desse bicho, eu não tenho a menor ideia. Mas mesmo assim é bem inusitado ele ser um alien exclusivo do Ben 23. Mas é interessante ver essas espécies de vilões como aliens do Omnitrix. Agora temos o Decimus Prime. Sim, ele é um Cybertroniano da franquia Transformers. O visual dele é um recolor daquele aprimoramento do Ultra T no carro do Kevin. Seria um crossover bem interessante ver um Cybertroniano no Omnitrix. Não só um Cybertroniano, mas aliens de outras franquias no geral. Agora vamos pro The Darkness. Especula-se que ele tem poderes de sombra ou de escuridão. E ele também é um morador da cidade de baixo. Ele foi baseado nesse visual que vocês estão vendo aí. A aparência dele também lembra um pouco o Coelho Frank de Donnie Darko. Ele seria um alien do bem negativo, um alien exclusivo do Ben 10º. Agora vamos pro Archfiend-Zarro. Ele é um alien do bem Zarro e ele é baseado naquele vilão de Alien Force que o Rat desceu goela abaixo. E ele tem poderes de fogo, basicamente. Agora temos o Decagonum Riddle. Ele é o primeiro alien dessa lista que não é um recolor. Ele é basicamente uma amostra de DNA dos irmãos Riddle e ele provavelmente tem poderes de explosivos ou de armamento no geral. Ele também teria uma certa imortalidade. Também foi confirmado que o Ben se sentiria bastante desconfortável de usar esse alien, e ele é o segundo alien baseado em vilões, sendo o primeiro o Gax. Agora temos o Ventriloquid, que ele é basicamente uma lula que tem poderes de ventríloco. Ele consegue fazer com que objetos sejam marionetes para ele. Agora que os aliens do Derek acabaram, eu vou ter que citar os do Thomas Perkins.
Se eu citar todos os aliens do Thomas Perkins, o vídeo vai ficar muito grande, então eu vou falar apenas os que eu mais gostei e vocês vão ficar vendo as imagens dos outros aliens que ele revelou. O primeiro alien do Thomas Perkins é o Band Esponja. Ele era uma piada entre os produtores do Ben 10 clássico, que seria um alien basicamente inútil que o Ben não teria muito motivo para usar. Ele tem a habilidade de uma esponja normal, provavelmente ele tem o poder de se esticar e de absorver água. Muito provavelmente ele foi baseado no Bob Esponja. Agora vamos pro Hipopótamas. Ele é um alien hipopótamo que tem a habilidade de mexer com a densidade de objetos, ou seja, ele pode deixar um objeto que é pesado mais leve e um objeto que é mais leve pesado. Poder bem interessante na minha opinião, e o nome dele, Hipopótamas, é uma auto-homenagem do Thomas Perkins. É bem curioso porque na série clássica o Ben tinha mania de dar o seu próprio nome para alguns aliens, como o Ben Victor ou o Lobis Ben. Nesse daí ele decidiu dar o nome de Thomas pro hipopótamo. Eu sei que é uma homenagem pro Thomas Perkins, mas enfim, bastante curioso isso aí. Agora temos o Transmutor, que é um alien baseado em moluscos e os poderes dele é similar aos poderes do Podrão, que é o poder de gerar gases. O visual dele ficou bem legal quanto aos poderes, por mais que seja os poderes do podrão basicamente, é até que interessante esse lance de gerar substâncias do próprio corpo. Temos o Fungi agora, que ele é um alien cogumelo que tem poderes de gás do riso, é mais um alien que tem poderes de gás, mas pelo menos esse daí é um gás mais específico. Agora temos o Terrorsaur, que é um alien baseado em pterossauros. O poder dele é o poder de dar medo nas pessoas, similar ao do Espantoide. O visual dele, na minha opinião, ficou bem legal, ficou bem assustador, cumpriu com a ideia de ser um alien que dá medo. Tem uma teoria legalzinha aí que diz que ele é um alien de Terradina e que ele provavelmente seria o predador do Astrodátilo. Agora temos mais 3 aliens de comerciais, sendo eles o Antigravitesla, o Bob a Bolha e o Apocalipse. Bem, aqui vai uma descrição e opinião rápida sobre esses aliens. O Antigravitesla tem poderes de gravidade, porém ele não consegue controlar seus poderes de gravidade, como o Gravataque e até mesmo o Gosma, por exemplo, se você forçar um pouquinho. Dentre esses 3 aliens, ele é o meu favorito, e ele também é o mais famoso alien dos comerciais. E ele é tão famoso que o Derek J. White revelou seu visual em Omniverse. Uma curiosidade é que esses comerciais representam cada série de Ben 10, pelo menos cada traço. E esse alien, o Antigravitesla, deveria representar a força alienígena, porém ele tá com uma matrix totalmente diferente de força alienígena, parecendo essa fanart que vocês estão vendo aí. Bob a Bolha, ele é um alien de 2 cabeças que tem habilidades de lesma e o poder dele é ser grudento. Ele não é nem um pouco útil e o Ben provavelmente não gostaria de se transformar nele por causa que ele tem uma certa dualidade por causa das 2 cabeças. Opinião rápida, ele é maneiro. Agora temos o Apocalipse, que ele representa a série de Ben 10 Omniverse. E como poderes ele tem a habilidade de comer, mas não é que nem o Glutão e o Besouro. Diferente dos 2 citados, ele tem uma fome incontrolável, ele come tudo ao seu redor e quanto mais ele come, maior ele fica. Podendo ficar maior até mesmo que o próprio planeta. Esse alien obviamente afetaria a personalidade do Ben porque ele é simplesmente incontrolável e ele também não conseguiria usar ele em batalha. Até porque ele iria se distrair e começar a comer tudo ao seu redor. Opinião rápida, ele é maneiro e devia aparecer no desenho. Agora eu vou deixar rodando aí as imagens de outros aliens do Thomas Perkins e alguns do Derek que eu esqueci de citar, e porque senão o vídeo ficaria muito longo. Macaco Infinito. Macaco Infinito, ou Infinity Monk, é um vilão apresentado em uma história em quadrinho de Ben 10 da saga clássica. Ele é uma criação do Dr. Animal, só que completamente diferente das demais criações dele. As outras criações eram mais algo biológico, mas esse daí é algo muito mais poderoso. Ele é um macaco que tem poderes temporais. Basicamente um macaco com um Cronossapiano, é isso. E ele tem poderes temporais, como eu já disse, ele tem uma inteligência extremamente avançada. O Ben não conseguiu derrotar ele transformou o Ben do bala de canhão com seus poderes temporais. No final, o Ben, transformado no bala de canhão, não conseguiu derrotar o macaco.
Porém, ele conseguiu convencer ele a sumir de lá. Quando ele estava na forma humana, ele falou pro macaco: por que você servia simplesmente ao humano? O macaco concordou e sumiu. Foi assim que ele derrotou ele. Eu sei, bem simples, mas era simplesmente um quadrinho, não tinha planos para levar essa ideia à frente. Hope é o verdadeiro nome da Encantriz. A personagem nunca revelou isso muitas vezes na série, mas ela demonstra ficar bastante irritada e desconfortável quando as pessoas não lembram de seu verdadeiro nome. É isso. Erros na cor do Omnitrix. Na série clássica, o Omnitrix tinha um funcionamento à base de cores. Porém, em Alien Force e Ultimate Alien, essa função foi retirada. Mas aparece com algumas exceções, como quando o Omnitrix é afetado por radiação, ele fica na cor vermelha. Quando o Omnitrix está no modo de coleta de DNA, ele fica na cor amarela. E quando o Omnitrix é afetado por poderes temporais, ele fica na cor roxa. Mas são só exceções. Por mais que o Omnitrix não tenha mais essa função, o Omnitrix protótipo ainda tinha. E em alguns flashbacks e participações especiais, o Ben de 10 e 11 anos aparece com a cor verde ao invés da cor branca. Existem duas justificativas para isso. A primeira é que durante o filme Destruição Alienígena essa configuração foi alterada. Isso explica porque o gigante no final estava com o Omnitrix verde ao invés de branco. A segunda, que justifica o Ben de 10 anos em Supremacia Alienígena e o Ben de 11 anos nos flashbacks de Omniverse está com o Omnitrix verde ao invés de branco, é a clássica justificativa dos Sapiens Celestiais, que alteram o visual do universo toda hora. E a terceira é que os desenhistas, produtores e diretores simplesmente esqueceram que o Omnitrix era branco durante seu funcionamento na saga clássica e botaram para ele ser verde. Mas e vocês, o que vocês acham que ocasionou o Omnitrix a ficar mudando de cor? Deixa aí o alien mais veloz do Omnitrix. Esse é um assunto bem controverso e bastante discutido na comunidade. É mostrado através de uma fala de Kevin que o acelerado é mais rápido que o XLR8, mas essa frase é refutada pelo próprio desenho, que mostrou mais feitos de velocidade do XLR8, como parar o tempo ou derrubar uma tocusta. Então os fãs juntaram todas as informações apresentadas no desenho e chegaram à conclusão de que o XLR8 é mais rápido que o acelerado. E também o próprio diretor Matt Rein confirmou isso. Porém, tanto o XLR8 quanto o acelerado são bem inferiores ao arraia-jato no quesito velocidade. Por quê? Porque o arraia-jato conseguiu atravessar o hiperespaço em segundos. Ou seja, o cara consegue atingir a velocidade da luz. Então realmente o arraia-jato é bem mais rápido que o XLR8 acelerado. Essa vocês não sabiam, né? Porém, existe um outro alien que conseguiu superar o arraia-jato nesse feito, o Gigante. O Gigante conseguiu superar um raio do Império Incursiano que destruiu Plutão em 1 segundo, apenas com seus raios cósmicos, e ele ainda conseguiu jogar um monstro de lixo no Sol em 8 segundos. Então chegamos na seguinte conclusão: o alien velocista mais devagar do bem é a bala de canhão, que nunca demonstrou grandes feitos, mas é sim um alien bastante veloz. Logo em seguida veio o acelerado, depois o XLR8, depois o arraia-jato, depois o gigante, depois o gigante supremo e primeiro o Alien X, porque não tem como combater o Alien X quando um quesito é poder. Só um adendo, que na minha opinião esse lance da super velocidade do gigante, na minha opinião isso não foi planejado. Os diretores com certeza não calcularam toda a força que o gigante tinha que exercer para jogar um monstro do tamanho do monstro de lixo no Sol em apenas 8 segundos. Na minha opinião eles não pensaram isso. Nem no lance do raio do Império Incursiano, que ele conseguiu destruir Plutão em 1 segundo. Para mim eles não pensaram nisso. Mas isso é só minha opinião. Deixa aí nos comentários o que você acha. Aliens nunca vistos. Como vocês puderam ver, existe uma infinidade de alienígenas revelados por diretores que eram figurantes na série, mas que foram revelados como aliens no Omnitrix, no tópico anterior. E sim, eram bastante, como vocês puderam ver. Mas ainda tem mais, não acabou, só que esses aqui nunca apareceram no desenho e sim em outras mídias, então vejam eles agora. Temos dois logo de cara, são dois aliens de peças de teatro infantis, que são o Rox e o Squid Trictor. Não se tem muito detalhe sobre esses dois aliens, mas eles são aliens de peça e surpreendentemente ele teve até figuras lançadas especiais para quem foi assistir a peça. Uma opinião rápida é que eu achei bem legal o visual deles, ficaram bem legais, por mais que sejam apenas fantasias de atores, ficou bem interessante, ficou bem infantil, mas bem legal. Seria muito legal ver eles na série. Tipo o Shock Squad, que apareceu no especial do Mutante Rex, mas depois foi incluído em Omniverse. Seria bem interessante ver os dois na série.
Também existem outros aliens de comerciais especiais, que são esses aí que vocês estão vendo na tela. Também são aliens que não tem nenhuma informação sobre eles, são apenas aliens especiais de comerciais para promover o desenho, fazer com que o desenho tenha mais audiência. Eu não sei se essa animação aí que vocês estão vendo é original da Cartoon Network dos Estados Unidos, talvez seja de outro país, mas de qualquer jeito bem interessante. A Cartoon Network também já fez vários concursos para crianças desenharem seus próprios aliens e eles tinham uma chance de aparecer ou em desenhos ou em jogos. A maioria desses aliens nunca apareceram no desenho, para falar a verdade nenhum deles apareceu, mas para um jogo eu não sei se é de Android ou de videogame, uma criança fez essa fanart que tá aparecendo aí na tela, bem infantil mesmo, mas ele acabou virando esse alien que foi desenhado exclusivamente pro jogo. O nome desse alienígena acho que é Rolador e ele não apareceu no desenho, porém ele foi reutilizado por vários fãs, inclusive ele virou um personagem na fancomic 5 Years Later, que inclusive vai ser abordado mais pra frente aqui. Outro alien de concursos que deveria aparecer é esse alien verde e branco que vocês estão vendo aí na tela. Ele seria aparentemente um alien com poderes de gelo e devia aparecer junto com o Iguana Ártica no episódio Ben 10.000 Retorna, pelo que eu vi. Supremos nunca vistos. As formas supremas foram um conceito apresentado no final de Alien Force. Elas foram criação do Albedo juntamente com o Super Omnitrix, que o ajudariam a voltar à sua forma galvaniana normal. A série no total mostrou 12 formas supremas em 3 séries diferentes. Porém, era planejado mostrar mais formas supremas ao longo do desenho. Um deles seria o Besouro Supremo, que infelizmente não apareceu. Vocês estão vendo o esboço da arte dele, como seria bem legal se ele tivesse aparecido na série, mas infelizmente ele foi cortado do desenho. Uma pena. Outro Supremo que deveria aparecer ao longo da série de Ben 10 Universo era o Diabrete Supremo. Como vocês estão vendo aí nas artes, ele teria uma aparência similar a um orc ou uma gárgula, que ficaria bem interessante, seria bem legal ver em cena, porque eu não sei como eles poderiam abordar os poderes de construção do alien nessa forma mais forte, mas enfim, ficou bem legal o visual dele e mais uma vez é uma pena que ele não tenha aparecido. Outro Supremo que deveria aparecer na série de Ben 10 Omniverse é a Besta Supremo, que apareceu em Supremacia Alienígena, mas deveria voltar em Omniverse. Vocês estão vendo os esboços de como seria o visual dele aí na tela. E bem, o visual dele ficou bem legal, ficou bem diferente do que era o Besta Supremo em Supremacia Alienígena. E bem, essas são as formas supremas que deveriam ter aparecido na série, mas infelizmente ficaram de fora. Isso sem contar das formas supremas que ficaram fora de Omniverse, como o Bala de Canhão, o Gigante, o Besta e o Fogo Fato, que infelizmente não apareceram. Pop-ups. São extras que vêm em edições de Blu-ray do desenho. São extras que mostram várias curiosidades e várias informações que não são mostradas no desenho. Uma dessas curiosidades é como o Scar foi parar dentro do Omnitrix. São informações bem legais e bem interessantes, vale a pena dar uma olhada. Crossovers. Muitas pessoas acham que o único crossover que Ben 10 teve ao longo do tempo foi com Mutante X, mas essas pessoas estão bem enganadas. O desenho já teve vários outros crossovers, um dos mais marcantes, na minha opinião, foi o do Sábado Secreto, que demonstrou ter uma importância muito grande para o desenho, fora que foi bem inesperado, pois Sábado Secreto era um desenho pouco famoso e bem desconhecido. Fora os crossovers que passavam nos comerciais, que eram muito legais. Quem não lembra do Macaco Aranha Supremo lutando contra o João Banana, ou do Ben 10 encontrando com a Liga da Justiça, ou quando ele lutou contra o Mutano. Comerciais muito interessantes e muito marcantes para a época. Serão sempre lembrados. Recentemente o Ben 10 Reboot teve um crossover com o Steven Universe e também com o OKKO. E nesse crossover foi mencionado vários desenhos muito legais, como o Irmão do Jor-El e o próprio Mutante Rex. Atualmente o Ben 10 Reboot vai receber um novo crossover com o Mutante Rex e vai ser bem interessante pelo que foi revelado até agora. Aliens da abertura. Na abertura de Ben 10 Supremacia Alienígena é possível ver vários aliens que não apareceram no desenho, como o Cuspidor, o Cipó Selvagem, aliens do Sistema Enor e entre muitos outros. Jogos. Quem aí não lembra dos clássicos jogos de Ben 10, que iam desde jogos de navegador até jogos para consoles? Os mais marcantes, na minha opinião, eram o Protector of Earth e o Vilgax Attack. Eu também gostava bastante do de Supremacia Alienígena. Síndrome do mesmo rosto. Esse é pra você que gosta de falar mal de um universo só por causa do seu traço mais estilizado e cartunesco.
Se você já tá na internet há um certo tempo, você já deve ter visto essa imagem. Pois é, o visual da Gwen é praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V do visual do Ben. E não faz muito sentido, pois o próprio desenho já tem vários modelos femininos que poderiam sair facilmente aplicados na Gwen, mas não para por aí. Olha o Cooper. A equipe teve o trabalho de fazer um visual único para o personagem Alien Force e ficou bem legal. E chega a supremacia alienígena e faz isso. Sim, eles transformaram o Cooper em um recolor do Kevin, sendo que eles podiam facilmente reutilizar o modelo de Alien Force que se encaixaria perfeitamente. Tem vários outros exemplos de personagem que simplesmente tem o mesmo rosto. Poderia ficar o dia todo citando exemplos, mas isso fica para um outro vídeo. Isso se deve pela famosa síndrome do mesmo rosto que afeta muitos artistas. Isso se deve a vários motivos. Os principais motivos é que o artista se apega a uma fórmula que ele criou para fazer seus personagens da maneira mais rápida e fácil possível. Eu particularmente já sofri desse problema. Futuramente eu pretendo fazer um vídeo sobre isso. No caso de Ben 10, isso se deve por dois motivos. O primeiro é a falta de orçamento que Alien Force e Ultimate Alien tinham, e também pela pressão que animadores sofriam para entregar os episódios dentro do prazo. Por isso é comum achar muitos erros na animação. Claro que não são todos os quadros e episódios que são feios, muito pelo contrário, existem frames muito bonitos, conforme vocês estão vendo aí na tela, e são frames muito bem desenhados. Porém, isso não anula alguns erros de animação que o desenho tem, e eles merecem ser citados aqui. Fusões nunca vistas. As fusões foram um conceito apresentado no clássico, e alguns brinquedos vinham com um card que você poderia juntar o código que vinham nos cards dos bonecos e em um jogo criar uma fusão nova. Essas fusões tinham um visual muito legal e bem assustadores na minha opinião. Porém, as fusões foram melhor aproveitadas em Omniverse, que nos é apresentado o verdadeiro Ben 10.000, depois de 2 impostores. Eram planejados aparecer mais 2 fusões. Uma delas seria a fusão do Astrodátilo com o Gravatac, que teve o seu visual revelado e ele teria um visual bem legal, conforme as imagens que vocês estão vendo aí, porém sua participação foi cortada. Outra fusão é uma que me frustra até hoje por não ter aparecido, que é a fusão do XLR8 com o NRG, que teve seu visual revelado e sua participação cortada, o que foi um grande desperdício na minha opinião. Imagina que épico seria ver essa fusão em cena. Bugs do Super Omnitrix. Uma coisa que é implícita em supremacia alienígena é que o Super Omnitrix é um Omnitrix muito poderoso e muito bugado também. Em vários momentos o Ben não consegue usar o Omnitrix por vários erros do mesmo. Não só isso, mas muitos bugs o atrapalham, como foi o de dar vida aos Supremos, que certamente não deveria ter acontecido. Esses erros no Omnitrix se devem ao fato do Albedo ter usado um núcleo que estava muito instável e o ter feito em muito pouco tempo. O Super Omnitrix foi o Omnitrix mais rápido já feito na série, perdendo apenas para o Super Omnitrix 2.0. Um desses erros do Super Omnitrix que é muito discutido na comunidade da série é o famoso poder de falha, os bugs que dão poderes aos aliens. Uma parte da comunidade acredita que esses bugs existem porque isso explicaria o fato do gigante ter super velocidade, o fato do Echo poder clonar objetos e levitar. E uma outra parte da comunidade acredita que esses bugs simplesmente não existem, que são simplesmente invenções de Derek J. White, que não trabalhou em supremacia alienígena, apenas em Omniverse. E aí eles consideram as frases de Matt Wayne, que esse sim trabalhou em supremacia alienígena, e o mesmo disse que não reconhece esse lance de poder de falha do Super Omnitrix que o Derek tanto fala. Mas e você? Reconhece ou não reconhece esse poder de falha do Super Omnitrix? Deixa aí embaixo nos comentários. Easter eggs. Ben 10 é uma série que tem vários easter eggs. Eu irei mostrar aqui os que eu acho mais interessantes, na minha opinião. A série possui a aparição do Billy, de Billy Mandy, no episódio Ken 10. Também possui a aparição especial da Vaca e do Frango, que apareceu no episódio de Omniverse. E o Albedo Supremo parece bastante com o vilão MODOK da Marvel. E você sabia que a série tem sua própria versão dos Vingadores? Também tem o lance dos diretores que são homenageados em alguns personagens. Também Ben 10 Reboot possui um easter egg de força alienígena. Rat Supremo. Rat Supremo foi um dos Supremos exclusivos do Albedo que apareceram em Omniverse. Ele também foi o último Supremo a ser apresentado em Omniverse. Porém, você sabia que o Rat Supremo deveria aparecer em um quadrinho de supremacia alienígena? No quadrinho em si, o Rat tenta apertar o dispositivo do Super Omnitrix para acessar sua forma suprema, mas ele não tem muitos resultados nisso, nada acontece, para ser mais exato.
Eu acredito que isso foi apenas um alívio cômico, eles não tinham a pretensão de colocar o Wrath Supremo na cena. Porém, existe uma teoria muito legal que diz que o Ben não conseguiu se transformar no Wrath Supremo naquele universo, pois o Wrath já é um alien que afeta muito a personalidade do Ben. Ele fica muito zangado, muito irado. Agora imagina um apoplexiano supremo, evoluído em milhões de anos teóricos. Se ele já na forma padrão já é muito irado, imagina na forma suprema. Por isso que simplesmente o Albedo conseguiria usar o Wrath Supremo, pois ele é um galvaniano e a inteligência de um galvaniano sobrepõe a ira de um apoplexiano. Por isso que mesmo o Albedo usando o Wrath Supremo, ele ainda mantém um linguajar meio formal. Memórias falsas. Ben 10 Omniverse trouxe um dos maiores plot twists da série. Na série em si descobrimos que Homosianos não são um planeta ou uma espécie, e sim uma condição genética que alguns seres humanos sofrem, como se fossem mutantes. Então todos os filhos de encanadores e o Kevin, na verdade não são filhos de alienígenas com seres humanos, são apenas mutantes. E eles eram apenas seres humanos normais que tiveram habilidades de alienígenas embutidas em seu corpo devido ao Proctor Servants. Não só eles sofriam de mudanças na memória, vários outros personagens como o Vomax também sofriam e alguns encanadores também. Na minha opinião, isso foi bom e ruim pra série ao mesmo tempo. Consertou vários furos de roteiro, como o fato do Vomax e o pai do Kevin serem sempre amigos, e o que não faz o menor sentido, pois o Vomax sequer conhecia o Kevin na série clássica. Também porque é um pouco perturbador um pironita se envolver com um ser humano. Porém, isso levanta algumas perguntas, tipo, o que aconteceu com a Gregor? Ele não era um osmosiano, assim como o Kevin, os filhos de encanadores? O que aconteceu com os filhos de encanadores depois desse episódio? Como era a vida deles antes de tudo isso ser revelado? Algumas dessas perguntas serão respondidas ao longo do iceberg, mas muitas dessas perguntas também não serão respondidas por simplesmente falta de informação. Especula-se que existem outros osmosianos na série, como esse cara aí que parece o Pierce e esse... jacaré. Aliens esquecidos. Ben 10 Omniverse foi a série que trouxe mais aliens pro desenho, tanto aliens novos quanto aliens que já tinham aparecido anteriormente. Ao contrário de Supremacia Alienígena e Alien Force, que havia trazido muitos poucos aliens pra série. O universo resgatou vários aliens esquecidos, porém não foram todos que apareceram na série. O mais marcante de todos que é o Cuspidor, que o coitado só teve 2 aparições na série toda e ele não teve nenhuma fala. Alguns outros como Acelerado, Chamalien e Arraia-Jato também não apareceram na série. Porém o Arraia-Jato foi citado na série e uma aerofibiana apareceu também como uma das aliadas do Proctor Servants. Mostra que o alien pelo menos não foi esquecido. Mesma coisa com o Chamalien, ele deveria aparecer no episódio Universo contra Tennyson, porém sua participação foi cortada. Mas uma das principais vilãs da última temporada, a Sumidora, é da mesma espécie que o Chamalien, o que mostra que os diretores também não esqueceram por completo do Alien. Incrível como os Merlin Sapiens, que é a espécie do Chamalien, só tem representantes vilões na série. Acelerado, se eu não me engano, foi mencionado na série, mas não teve nenhuma aparição. Porém, todos esses aliens que não apareceram em Omniverse tiveram seus visuais revelados pelo Derek J. White, que soltou os visuais, que são os que vocês estão vendo aí na tela. Ficou bem legal, ficou bem Omniverse mesmo, esse traço combinou perfeitamente com os aliens, e é isso. Albedo virou Alien X. Em Supremacia Alienígena, o Professor Paradoxo cita uma dimensão onde o Albedo virou Alien X e fica preso no Alien por um ano inteiro. Se você conhece os videogames de Ben 10, você sabe que isso acontece na linha do tempo de Vilgax Attack. Porém, isso não acontece na versão de PS2, apenas na versão de DS. Como vocês podem ver, o Albedo vira uma imagem PNG do Alien X. O Alien X pode burlar o tempo limite do Omnitrix. O Omnitrix, quando seu controle mestre não está ativado, ele possui um tempo limite de 10 minutos para cada transformação. Porém, o Alien X pode burlar esse tempo limite, pois as suas personalidades podem simplesmente intervir no tempo limite do Omnitrix para que suas conversas continuem.
Mas isso não aconteceu somente com o Alien X, alguns outros aliens, por erros do Omnitrix, conseguiram burlar, como o Massa Cinzenta e o Wrath. 5 Years Later. 5 Years Later é uma fancomic norte-americana. Seu criador possui um canal no YouTube, que é o Think Tank, canal muito bom por sinal. E essa história em quadrinhos possui muitas ideias criativas, como crossover com Danny Phantom, vários aliens novos, um visual muito legal, bem criativo, e é isso. Atômico X não é tão poderoso assim. As fusões de aliens são um conceito bem interessante, porém quando se trata de fusões com Alien X, não é tão interessante assim, pois elas nunca serão mais poderosas que o próprio Alien X. Um exemplo é o próprio Atômico X, que por mais poderoso que ele seja, ele foi simplesmente apagado da existência, pois ele não é um sapiens celestial de verdade. Outro exemplo é o Alien V, que no caso é a fusão do Vilgax com o DNA sapiens celestial, que não chega nem aos pés do Alien X, muito menos do Atômico X, e ele ainda perdeu pro Gigante, ou seja, fusões com o Alien X provavelmente nunca vão dar certo. Cobra, Coraça e Arial. No episódio Ken 10 da saga clássica é mencionado 5 aliens que até então não tinham aparecido na série, sendo eles o Atômico, o Tolpig, o Cobra, o Coraça e o Arial. Bem, 2 desses aliens, sendo ele o Atômico e o Espantoide, que na verdade era o Tolpig, apareceram em Omniverse, e os mistérios dele tinham acabado até então, pois os aliens tinham sido revelados. Porém, 3 deles ainda continuavam em mistério, sendo o Cobra, o Coraça e o Arial. O Coraça é descrito na série sendo uma tartaruga, então muitos fãs acreditavam que ele era o Tartagira. Eu estou incluído nessa lista. O Cobra, eles teorizavam que era da espécie do serpente, e o Arial permanecia desconhecido. Porém, todas as teorias foram desmentidas. O diretor de artes do Ben 10 clássico, Thomas Perkins, revelou o visual dos 3 aliens. Ficou bem bacana, na minha opinião. Só um adendo pro Coraça, que na série ele é descrito como uma tartaruga. E por que aí ele tá parecendo um Pokémon? Vai entender. Sério, presta atenção nesse trecho do desenho. Poxa, o Couraça é uma tartaruga cujo poder é se esconder no casco. Tartaruga... Sim, eu copiei a piada do Rodrigo Verso. Ben 10.000. Isso se refere ao fato de que o Ben 10.000 verdadeiro demorou muito para aparecer na série, só em Ben 10.000 Universo que ele foi revelado. E alguns teorizam que ele não é mais o futuro oficial do Ben, mas essa teoria. Mudanças no traço. Muitas pessoas acham que a franquia de Ben 10 só teve 2 mudanças de traço, mas não. A franquia pelo menos teve 5 mudanças diferentes. A série clássica tinha um traço mais realista e detalhado, depois teve Destruição Alienígena, que passou por um 3D, que puxava um pouco para Força Alienígena em alguns aliens, traço de Força Alienígena e Supremacia Alienígena, que teve uma mudança mais simplificada em relação à série anterior, mas mesmo assim muito bonita em algumas cenas. No universo, um traço mais cartunesco e estilizado, na minha opinião o melhor de todos. E o traço do Reboot, que é mais infantil, mas até que é interessante em algumas situações. Tirando o fato de tudo ter uma aparência humanoide nesse desenho. Adwaita. Apresentado em Supremacia Alienígena, Adwaita é um dos vilões mais poderosos da série. Mas você sabia que ele é um geostilone aéreo? Apesar do seu visual ser diferente dos seus demais companheiros de espécie, Adwaita é sim um geostilone aéreo. E o visual dele é bem interessante na minha opinião, dá uma diferenciada bem legal para os outros membros de sua espécie. Uma curiosidade é que seu nome é uma homenagem ao jabuti mais velho que já foi registrado, Adwaita, que viveu no zoológico de Alipore, na Índia, e ele tinha 250 anos. Mas infelizmente ele faleceu em 22 de março de 2006. Infelizmente, ele era bem legal, como vocês estão vendo aí nas imagens. A forma humana de Helen Wills. Como eu disse anteriormente no vídeo, os filhos de enganadores nunca foram filhos de alienígenas. Eles simplesmente eram seres humanos que sofreram alterações devido aos experimentos de Proctor Servant. Um desses experimentos foi Helen Wills. Ela apareceu primeiramente em Força Alienígena e ela aparentava ser uma Kinesilerana, só que uma Kinesilerana bem humanizada. Isso se deve porque ela, assim como ela não tem uma forma humana, ela também tem uma forma humana. Essa você não sabia. Revelada sua forma humana em Ben 10 Universe por alguns breves segundos, bem breves mesmo. Ela estava numa cela, como vocês estão vendo aí no vídeo, e é apenas sua forma infantil, sua forma adulta não foi mostrada. Mas pelo menos já é uma baita informação que vocês com certeza não sabiam. Existe um boato de que em Poder Absoluto Parte 1, seus poderes foram drenados pelo Kevin e ela voltou à sua forma humana, porém eu não posso certificar de que isso é verdade. Porém, se isso for verdade, isso seria um grande furo de roteiro.
a origem do nome de Helen Wills. Em 1973, a banda Wings lançou uma música com ninguém mais, ninguém menos que Paul McCartney. O nome da música é Helen Wills e algumas pessoas acreditam que a personagem teve seu nome inspirado na música. Pode ser só uma coincidência, mas é uma curiosidade bem legal. Erros de continuidade em Heróis Unidos. Isso se refere a uma cena de Heróis Unidos. A cena é um flashback que mostra alguns aliens como o Cromático, o Artrópode, o Eco-Eco e entre outros. Nessa cena temos a segunda aparição do Insectoide e do Aquático em Supremacia Alienígena, que os dois só tinham aparecido uma vez em Supremacia Alienígena até então. Porém, os dois aliens estão com erros. O Insectoide está com o Omnitrix na cabeça, sendo que devia estar no peito, como é mostrado na abertura, porque o Insectoide que apareceu antes em Supremacia Alienígena era do bem de 10 anos, então isso é justificável. E o Aquático está com um olho rosa. Detalhe que ficou bem legal na minha opinião. Mas que eu prefiro o Aquático sem pupilas, meio criatura abissal, esse daí também ficou interessante. Porém, isso não é muito bem um erro. Esse negócio do Omnitrix está sempre no peito em aliens de supremacia alienígena não se aplica em todos os aliens. Por exemplo, o Gluton tem seu Omnitrix na barriga e o Cuspidor tem seu Omnitrix no cinto. O que mostra que não é todos os aliens de supremacia alienígena e Alien Force que tem o Omnitrix no peito. Então, o Insectoide ter o Omnitrix na cabeça é sim justificável. E também porque fica muito melhor na cabeça do que no peito. E esse detalhe nos olhos do Aquático, essa heterocromia que ele tem nessa cena aí, não é muito bem um erro. Pode ser justificável, pois nem todos os aliens do bem têm sempre olhos verdes. Por exemplo, o Shyamalan, que tem um olho azul, um olho vermelho e um olho verde. Então sim, é bem justificável esse olho rosa do Aquático. E o detalhe ficou bem legal na minha opinião. A verdade sobre os Supremos. As formas supremas foram um conceito apresentado no final de Alien Force, mas você já deve ter se perguntado, o que é uma forma suprema? As formas supremas são evoluções de milhões de anos teóricos simulando os piores cenários para uma espécie se adaptar. No episódio O Sacrifício de Supremo de Supremacia Alienígena é mostrado um erro do Super Omnitrix que fez com que os Supremos deixassem de ser páginas em branco e começassem a ter vida e memórias próprias. No final do episódio eles conseguem se resolver com bem, então aparentemente o assunto estava encerrado. Porém nem todos eles tiveram um final feliz. O Enormossauro Supremo aparentemente teve um final bem trágico. Em uma cena de Omniverse é possível ver vários detalhes na nave do Kyber. Um desses detalhes é o capacete do Enormossauro Supremo e um crânio de um Vaxasauriano. Vocês puderam ver o que aconteceu com o coitado, né? O que nos levanta a uma pergunta. Será que aconteceu o mesmo com as outras formas supremas? Nunca saberemos. Aliens fugitivos. Não, eu não estou me referindo aos aliens fugitivos da galáxia de Andrômeda. Sim, de aliens que fugiram do Omnitrix. O exemplo mais famoso disso é o Fantasmático. Mas ao contrário dos outros exemplos que eu vou citar aqui, ele estava meio que mantido preso no Omnitrix, pois ele mesmo tinha se prendido acidentalmente. Força Alienígena é mostrado um acontecimento similar ao Sacrifício Supremo. Porém, diferente de Sacrifício Supremo, eles não ganharam memórias falsas, eles apenas fugiram do Omnitrix por um motivo desconhecido. Patos e golfinhos. Uma espécie estar no Omnitrix é necessário duas coisas. A primeira é DNA, não necessariamente DNA, mas qualquer matéria que o Omnitrix entenda como vida pode estar no Omnitrix. Isso explica porque sapiens celestiais estão no Omnitrix. A segunda é o mínimo de inteligência. Isso explica porque Vulpimancers estão no Omnitrix. Apesar de parecerem irracionais, eles têm sim uma certa inteligência. É bem legal de se pensar porque o Besta Supremo ganha a habilidade de falar, ou seja, durante seu pior cenário ele teve que exercitar muito sua inteligência a ponto de conseguir falar. Então os diretores de Ben 10 confirmaram que ratos e golfinhos poderiam estar no Super Omnitrix ou no Omnitrix, pois eles são bastante inteligentes e têm DNA. Eles provavelmente também poderiam estar no Nemetrix. Pois o Chip, que também é um mecamorfo galvânico que tem um mínimo de inteligência, possui a habilidade de usar o Nemetrix. Então algumas pessoas começaram a especular que outros animais terrestres poderiam estar no Omnitrix, como elefantes ou papagaios, pois os dois são bastante inteligentes. Quadrinhos. Os quadrinhos de Ben 10 é algo que existe desde a saga clássica. São vários quadrinhos bem interessantes e bem infantis mesmo, mas vários quadrinhos têm novidades até que interessantes. Por exemplo, em um quadrinho de Supremacia Alienígena, o Chocante fez uma participação especial, o que não faz muito sentido, pois o bem de Supremacia Alienígena não tem o Chocante. Mas mesmo assim, bem legal essa participação do Chocante. O próprio quadrinho do Rod Supremo que eu já citei aqui.
E quadrinhos também mostram habilidades que os aliens não mostraram no desenho, tipo o Eco Supremo podendo se clonar, também o Besta rodando tipo Sonic, Sapiens Celestial do mal. No universo do bem negativo, um Sapiens Celestial foi responsável pela destruição de Galvan. Na verdade ele não destruiu, ele simplesmente apagou Galvan da existência. Agora, se ele é do mal, isso fica aberto para vocês. Continuação do clássico Perdida. Todo mundo sabe que Alien Force é a continuação do Ben 10 clássico, porém nem sempre foi assim. A série que devia continuar a saga clássica era Hero Generation. Uma proposta até que similar à de Força Alienígena, porém teríamos 10 aliens diferentes dos de Força Alienígena. A Encantriz aparentemente seria uma anti-heroína assim como Kevin no começo de Alien Force, e mais pro final ela viraria uma aliada. Reboot. No dia 1º de outubro de 2016, a Cartoon Network exibiu pela primeira vez o episódio do Ben 10 Reboot. A série, por parte da nova geração e do novo público da Cartoon Network, teve uma boa recepção. Eles gostaram bastante, mas por parte do público antigo foi bem diferente. Eles odiaram por completo o desenho, eu estou incluído nessa lista novamente. Mas com o tempo eu percebi que o desenho não foi feito para mim, muito menos para fãs antigos, e que ele foi feito mais para a nova geração e para adequar com o novo público da Cartoon Network. E eu também percebi que mudanças nem sempre foram feitas para me agradar ou para agradar fãs antigos. Surge. Um dos pontos mais positivos do reboot, na minha opinião, são os aliens exclusivos da série. Temos aliens bem legais, como o Enxurrada, que parece uma cópia do Ameaça Aquática, mas mesmo assim bem criativo. O Gax, que na minha opinião foi o melhor alien apresentado no reboot. Eu sempre quis ver a espécie do Vilgax no Omnitrix, e o reboot cumpriu com isso. Também temos o Choque Rochoso, que é bem legal, tem um visual bem legal, como se fosse um chama, só que de eletricidade. O Slapbag, ou Tapinha, é um alien bem criativo na minha opinião, com poderes de clonagem bem mais criativos que o do Idem. Também tem o Mordida, que é um alien muito legal, ele é um alien exclusivo do Kevin, ele tem um visual muito bacana, bem intimidador, os poderes dele também são bem legais. Porém o reboot conseguiu superar o Omniverse e incluiu o pior alien da franquia. Apresentado pela primeira vez no crossover do Ben 10 com o Ben 10.000, Surge é basicamente um X, que não faz nada. É só um X. Alcatruta e Pior conseguem ser mais úteis que ele, e pelo menos eles têm um visual bacana. O mais interessante é que o reboot foi feito para vender boneco, assim como as séries anteriores. Mas quem que olha pro Surge e fala: mãe, compra um boneco disso pra mim? Parabéns, desenhistas, o visual dele ficou muito criativo. Banana. Eu não estou me referindo ao fato do Macaco Aranha Supremo ter comido o João Banana. É sim um comercial do Ben 10 Reboot que o Ben se transforma em uma banana. É um alívio cômico, não é oficial, obviamente, mas mesmo assim tá no iceberg. Hate Eternal Reboot. Bem, eu vou fazer um negócio que eu nunca achei que eu ia fazer. Eu vou defender o reboot. Primeiramente, reclama de alguma coisa válida, como a falta de continuidade do desenho. O desenho é 100% episódico, isso é um problema. Mas vamos lá, nem vem falar que o desenho é muito infantil, que é imaturo, porque esse é o público que o desenho quer, crianças. Ele quer um público bastante infantil. As séries anteriores também criou esse público, mas era mais adequado pra época. Esse daqui também é adequado pra época, e como essa época as pessoas gostam mais de algo mais cômico, mais bobinho, nada mais justo do que o novo Ben 10 ser bobinho. Vi gente reclamando do novo Ben 10.000, mas cara, vamos lembrar dos 3 Ben 10.000 anteriores. O primeiro não era o Ben 10.000, era só um futuro alternativo do Ben. O segundo, que é o Ben Supremo, eu falo que é uma das piores ideias que a minha Fiction já teve, porque esse Ben 10.000 chega a ser ofensivo. Um dia eu descubro quem idealizou ele. O de Omniverse, que é o meu favorito, mas o do reboot. O do reboot tem um motivo pra ele estar gordo daquele jeito, ele tem um motivo pra ele estar descuidado, ele fracassou como super-herói, ao contrário dos anteriores. Ele não quer mais ser o Ben 10.000, ele quer apenas ter uma vida normal pra esquecer dos seus erros. Então convenhamos, ele tá no mesmo nível do primeiro Ben 10.000, ele é muito melhor do que o Ben Supremo, mas ele não é melhor do que o Ben de Omniverse, convenhamos. Apresentaram um novo Ben 10.000, só que esse daí é diferente de todos os outros que já apareceram. Esse daí é uma versão mais sombria. Ele é um Ben 10.000 de uma realidade onde o Vilgax matou o Vomax e a Gwen, e ele ficou preso no Alien X para tentar desfazer seus erros. Por isso que o Alien X é o novo vilão do reboot. Uma outra reclamação que não tem o menor sentido é do Mutante Rex. Vamos lembrar do primeiro crossover com o Mutante Rex.
Acidentalmente foi parar no mundo do Mutante Rex e ficou com o traço do Mutante Rex, certo? Aqui é o contrário, é o Mutante Rex que tá no universo do bem. Então por que ele teria que ficar no mesmo traço do Mutante Rex original? Outra coisa, você que reclama desse Mutante Rex, se você realmente se importasse com o Mutante Rex, o desenho não teria acabado, pois o motivo pelo qual o desenho do Mutante Rex foi cancelado é por causa da falta de audiência e de falta de interesse do público. Então nem vem reclamar de um negócio que você nem se importa. Sim, eu não gosto do reboot, eu tenho várias críticas ao desenho, como a falta de continuidade, o traço fica bem feio em alguns momentos. E pra finalizar, você que tá reclamando aí do novo crossover que Ben 10 reboot vai ter com a continuidade original, você que tá reclamando dessas imagens aí, saiba que você é muito chato. Sério, tirando os quadros mal desenhados, não tem nada pra reclamar, nada. Você sempre quis ver o Ben 10 clássico, Ben Prime de volta. Tá certo? Então agora ele tá de volta. Esse era seu maior sonho, agora ele está aí. Aproveite. Massa cinzenta em supremacia alienígena. Ok, isso daqui é bem controverso e bastante discutido. Mas vamos lá. O Massa Cinzenta foi um alien apresentado no clássico e aparentemente só vai retornar em Omniverse. Porém, existe uma suposta aparição do alien em supremacia alienígena. Vocês conhecem o Albedo, certo? Ele é um galvaniano que acidentalmente entrou em contato com o DNA humano e ficou preso na forma do bem. Isso daí é pra vocês que sempre quiseram saber como seria o DNA humano no Omnitrix, é basicamente o DNA do bem. E em um episódio de Supremacia Alienígena, isso acontece. O campo de alteração genética funcionou, mesmo com a sua interrupção. Sim, o Albedo voltou à sua forma galvaniana, e alguns fãs contam isso como uma participação do Massa Cinzenta em Supremacia Alienígena. Os mesmos fãs que chamam o Albedo Supremo de Massa Cinzenta Supremo. O que faz até sentido, pois os dois são galvanianos. Mas isso seria meio que uma destransformação, não uma transformação. Por exemplo, o Bey se transforma no Massa Cinzenta e depois ele volta para a forma humana, ou seja, ele se destransformou do Massa Cinzenta. Mesma coisa com o Albedo. O Albedo se transformou no humano, mas acidentalmente ficou preso e depois de um tempo conseguiu se destransformar e voltou para sua forma original. Vocês aí contam essa participação do, entre aspas, Massa Cinzenta e o Supremacia Alienígena? Eu particularmente não. Ameaça aquática e enxurrada. O aquático no Ben 10 Reboot foi substituído pela enxurrada. Porém, ele apareceu ano passado no reboot, mas isso deve porque o público deu uma amadurecida de um tempo pra cá. E o enxurrada foi o substituto do aquático, mas alguns fãs acreditavam no caso que ele era da mesma espécie que o ameaça aquática, um orixano. Porém, a própria Cartoon Network desmentiu isso, que é bem contraditório, pois a própria também já tinha confirmado há um tempo atrás. Nada vai mudar o fato de que eu ainda acredito que esse alien é um substituto do ameaça aquática, e na minha opinião ele ainda é um alien da galáxia de Andrômeda que foi simplesmente colocado para substituir o ameaça aquática e o aquático. Bonecos nunca lançados pela Bandai. Ben 10 Omniverse foi uma série que fez bastante sucesso, mas nem sempre foi assim. No final da série ela começou a perder bastante audiência e a Bandai foi demitida, então isso fez com que vários bonecos não fossem lançados, infelizmente. Felizmente mesmo, olha os protótipos desses bonecos, olha como eles eram bastante legais. Infelizmente eles não foram lançados. Entre eles estava o Ultra T, o Rat, o Vilgax, o Ben 10.000, que até ganhou uma versão colorida, mas nunca foi lançada, o XLR8, entre outros personagens. Mega olhos também. Porém nós estamos na internet e um herói chamado Guarda-Barranca Collections lançou esses bonecos. Como vocês podem ver aí nas imagens, ele começou a vender esses bonecos e ficaram bem legais, bem coloridos. Uma pena que a Bandai não lançou eles oficialmente. E entre esses bonecos, nem todos estavam planejados para sair pela Bandai. Um exemplo é o Cuspidor, que vocês estão vendo aí na tela, que foi revelado pelo Derek recentemente, e ele aproveitou esse hype do Cuspidor e lançou seu próprio boneco. Bonecos piratas. Alguns aliens também não ganharam bonecos pela Bandai, como o Atômico, Chameleon, entre outros. Porém, marcas de brinquedo pirata aproveitaram essa falta de bonecos da Bandai e lançaram suas próprias versões, como o Atômico do Camelô, o Chameleon, a Pesky Dust, o Bigotoide, o Chocante, entre outros. Referências a Jack Kirby. Existem várias referências a Jack Kirby na franquia de Ben 10. A mais famosa é os famosos pontos de Kirby que aparecem nas transformações dos aliens na saga clássica. E o próprio Macaco Infinito é uma referência ao Jack Kirby, pois ele tem um visual bastante similar aos Eternos, que é uma criação do Jack Kirby que vai virar filme recentemente. Bélicos e Serena são partes de Ben.
Ok, essa é com certeza a minha teoria favorita de Ben 10. Bellicus e Serena são as duas personalidades do Alien X, certo? Então, se eles são personalidades do Alien X, que o Alien X nada mais é do que o Ben transformado em um Sapiens Celestial, logo eles também são personalidades do Ben, certo? Essa teoria se sustenta pelo fato de que quando o Ben se clonou usando o Eco-Eco, os dois clones tinham uma personalidade bem similar a Bellicus e Serena. O Ben, que ficou ajudando o Kevin a combater os Cavaleiros Eternos, tinha uma personalidade muito similar à da Serena. Ele era bem amoroso e demonstrava bastante compaixão. Já o Ben, que ficou assistindo o treino de tênis da Julie, tinha uma personalidade bem similar à do Bellicus. Ele era bem agressivo e bastante impulsivo. Essa teoria é bem legal e eu realmente acredito nessa teoria. Mas e vocês acreditam ou não? Bens alternativos. Ben 10 Omniverse apresentou vários bens alternativos da série, como o Ben 23, o Ben irado, o Ben negativo, o Ben do mal, entre outros. Como o Ardit com o Omnitrix e a Gwen 10, que por mais que não sejam versões alternativas do Ben, eles também possuem seus próprios Omnitrix. Mark Hamill e Chris Pratt no elenco. Sim, o grande Mark Hamill, o eterno Luke Skywalker, já teve participação em Ben 10. Ele dublou o último vilão de Omniverse, que é o Maltruante. Porque caso você não saiba, além de ator, o Mark Hamill é um grande dublador. Ele já dublou vários personagens, como Coringa e o Saltitão, em apenas um show. E o Chris Pratt dublou o Cooper em Supremacia Alienígena. O Grande Senhor das Estrelas também teve sua participação em B10. Pra vocês verem, eles tiveram um orçamento para pagar o Chris Pratt, mas não tiveram orçamento para fazer um visual decente pro Cooper, vai entender. Porém, o Mark Hamill e o Chris Pratt não são as únicas celebridades no desenho. O elenco de Ben 10 conta com ninguém mais ninguém menos que Ashley Johnson. Sim, a eterna Ellie de The Last of Us está no desenho. A atriz e dubladora faz a voz da Gwen a partir de Alien Force e continua até o Omniverse. Vale lembrar que a atriz e dubladora não só viveu a Ellie, ela também fez a Tulip Olsen em Infinity Train. E ela também apareceu no primeiro filme dos Vingadores. Ela é aquela garçonete lá que aparece no final do filme. E a personagem aparentemente teria um papel maior no filme, pois ela seria um futuro relacionamento amoroso pro Capitão América. Porém, quase todas as suas cenas foram cortadas. Gwen. Você sabe, eu não preciso ficar explicando isso. Eunice é um clone da Gwen. Quando essa cápsula caiu na Terra, a primeira pessoa a entrar em contato com ela foi a Gwen, que fez com que gerasse um clone bem similar a Gwen, porém com cabelos loiros ao invés de ruivos. Ou seja, o Omnitrix que estava lá criou um androide baseado no DNA da Gwen, que torna essa cena muito estranha. DNA humano no Omnitrix. Isso já foi explicado nos tópicos anteriores, mas vale a pena dar uma ressalva. O Omnitrix tem sim DNA humano, pois os seres humanos cumprem todos os requisitos para estar no Omnitrix. Foi confirmado que o Ardit tem DNA humano sim no seu próprio Omnitrix. Isso também explica como o Albedo conseguiu se transformar no Ben. Uma curiosidade bem legal. Hacks do Omnitrix. Isso foi uma ideia do Ben que ele teve em Alien Force para destravar o controle mestre. Ideia essa que deu muito errado. Ela transformou o Kevin mais uma vez numa mutação e fez com que vários aliens fugissem do Omnitrix. Insectoide tem dentes. O insectoide muitas vezes é descrito como um ser invertebrado, mas por que ele tem dentes? Ele não era para ser invertebrado? E o libélula do reboot, não, eu não vou chamar isso de insectoide, aparenta ter um esqueleto bem humanoide, como vocês estão vendo aí nas imagens. Então não, essa é a prova irrefutável de que o insectoide é um ser vertebrado e não invertebrado. Ninguém nunca mudará isso. Jeffrey. Começando a Zona Abissal com um tópico bem leve para acalmar vocês. No primeiro episódio de Supremacia Alienígena, Fama, é revelado que o garoto Jimmy mostrou a identidade secreta do Ben pro mundo. E o Jimmy é um grande fã do Ben, ele conhece vários aliens do Ben até pelo nome. Aí chega a parte que eu ri um bocado quando eu descobri isso. Em uma cena de Supremacia Alienígena, o time cita os nomes dos aliens, e um desses é o Arraia-Jato, que na dublagem brasileira ficou como Gaiato. E nunca fez muito sentido na minha mente, mas aí quando eu vi o áudio original, ele não cita Gaiato, ele fala Jeffrey, porque o nome original do Arraia-Jato é Jeffrey. Sério, se você soubesse o tanto que eu ri quando eu descobri essa curiosidade, vocês não ficariam nem um pouco surpresos.
Mas enfim, fiquem com o vídeo. O triste fim do Cromático. Apresentado pela primeira vez em Força Alienígena, Cromático é um dos melhores aliens já feitos. O personagem é citado várias vezes na série como um dos aliens mais poderosos do bem. Porém, isso é muito refutado pela própria série, pois o alien morreu 2 vezes. Uma foi pelo Vilgax, que foi bem humilhante na minha opinião, e a segunda ele morreu pulverizado, pois ele tentou absorver uma grande quantidade de energia e não conseguiu. Aparentemente eles tentaram dar uma redenção pro Cromático, pois o alien tinha sido muito humilhado pelos diretores, e em Omniverse ele ganhou uma cena só pra ele no último episódio, mas os próprios diretores humilharam ele de novo. Eles cortaram o que devia ser o Cromático absorvendo o Big Bang e colocaram pro feedback. Eu sei, foi bem humilhante o que fizeram com o Cromático. Imagina quão legal seria o Cromático absorvendo o Big Bang e falando pro Maltrote isso. O triste fim de Pierce. E o Supremacia Alienígena é mostrado uma das cenas mais brutais do desenho. Os Cavaleiros Eternos mataram Pierce sem dó nem piedade. O que torna essa morte muito mais triste é o fato dele nunca ter descoberto a verdade sobre os Osmosianos. Pelo menos a sua irmã, a Helen, vingou ele em Omniverse. A Gregória em Omniverse. Existiam planos para trazer a Gregória em Omniverse. Isso explicaria os furos de roteiro que o episódio Arma 11 causou. Porém, seu visual foi revelado pelo Derek J. White, que vocês estão vendo aí, ele teria um visual um pouco diferente de Omniverse. Acredito que a cena em que ele iria aparecer seria um flashback do passado do Kevin. Tipo os que aparecem, né, ele explicando pro Ben que os Osmosianos não existiam. A forma verdadeira do Eco Eco. Assim como o NRG, o Eco Eco está em um traje de contenção. Sua forma padrão está em um traje de silicone e sua forma suprema em um traje de metal. Porém, sua forma verdadeira nunca foi mostrada na série. Cães de lama são uma ofensa racial. Em Omniverse, o Dipus, que é um linopano, demonstrou ficar bastante ofendido com a frase cães de lama. No entanto, ele foi o único linopano que demonstrou ficar ofendido com xingamento, pois os encanadores chamam linopanos de cães de lama e a própria Lucy é chamada de cão de lama pelo Vomax. Então, aparentemente é só o Dipus que fica ofendido. A triste história de Kevin. Na série clássica, Kevin demonstrou ser uma criança meio problemática, pois o mesmo fugiu de casa com cerca de 10 ou 11 anos, pois ele aparentemente odiava seu padrasto e a forma que ele tratava ele e sua mãe devido à sua condição osmosiana. Então o personagem se envolveu com uma galera meio que do mal e começou a aprender as coisas do jeito que a Ru ensina. As coisas pioraram pra ele quando ele conheceu Ben Tennyson, que arruinou sua vida por completo. Kevin demonstrou ter bastante interesse no Omnitrix e aproveitou da sua condição osmosiana para absorver o Omnitrix e ganhar a habilidade dos aliens. Bem como o Albedo disse, demonstrou em Omniverse, tentar modificar seu DNA para se transformar em outra espécie sem a ajuda de um estabilizador é muito perigoso. Então Kevin virou uma mutação de todos os 10 alienígenas do Omnitrix. Ele basicamente virou um monstro meio grotesco com apenas 11 anos. Para piorar, ele foi mantido preso no Nulificador, uma espécie de dimensão que serve como prisão para os piores monstros e criminosos. Lembrando que ele tinha apenas 11 anos. Durante seu tempo no Nulificador, muita coisa aconteceu. Ele foi parar dentro de uma espécie de prisão, onde ele fez um amigo que o ajudou a voltar à sua forma humana. Então eles decidiram fugir da prisão, mas seu colega morre durante a fuga. Então, quando ele estava foragido, ele conheceu uma subdivisão dos encanadores que o acolheram e o apresentaram a outras crianças que passaram por situações similares. Eles fugiram de casa e foram para o Nulificador, onde os desentupidores os acolheram. Entre aspas, pois eles os mantinham lá porque eles eram úteis para missões. E no final eles tiveram memórias falsas implantadas pelos Cervantes, que fez com que a vida dessas crianças parecessem ser as mil maravilhas, quando na verdade eles viveram acreditando em mentiras. Sapiens celestiais são os responsáveis pela mudança no traço. Isso está implícito no desenho. No episódio Universo contra Tennyson é mostrado que os Sapiens celestiais são os responsáveis pela mudança no traço. Ben versus Kevin e a Gregor. São dois dos momentos mais épicos de supremacia alienígena. Nessas duas lutas é mostrado um lado meio sombrio do Ben. Tanto na luta do Ben transformado no Eco Eco Supremo versus o Kevin, quanto na luta do Ben transformado no Normossauro versus o Agregor, demonstram duas semelhanças, que é o Ben que estava disposto a matar os dois nas duas situações.
Principalmente na luta do Eco-Eco contra o Kevin, que demonstrou ser bem brutal por parte do Ben. Síndrome de Estocolmo. Ben 10 Supremacia Alienígena é com certeza a série mais madura e sombria de toda a franquia Ben 10. O desenho já abordou temas muito sérios, como preconceito, extremismo, intolerância, entre outros. Um desses temas é a famosa Síndrome de Estocolmo, um estado psicológico em que a pessoa submetida à intimação, medo, tensão e até mesmo agressões passa a ter empatia e sentimento de amor pelos seus abusadores. O episódio Pegando uma Estrela Cadente mostra que Jennifer Noturno, uma antiga ficante do Ben. Nesse episódio, a Jennifer acaba desenvolvendo uma espécie de síndrome de Estocolmo pelo Capitão Nemesis, que era visto como herói, mas que demonstrou ser um verdadeiro babaca. E a personagem acabou sendo facilmente manipulada pelo Capitão Nemesis, que fez ela mudar de aparência e quebrar o braço do coitado do Contratempo. Aparentemente ela se curou, porque em Ben 10 Omniverse e em algumas cenas ela aparece com a aparência normal de supremacia alienígena antes da mesma ser manipulada pelo Nemesis. Soberanos são uma alusão ao nazismo. Isso tá meio que implícito na série de Força Alienígena. Os soberanos se consideravam a raça mais superior de todas, pois eles eram uma das raças mais antigas de todo o universo. Porém, com essa sua política de não se envolver com outras raças, eles acabaram entrando em extinção. Como, segundo eles, a raça mais pura de todos estava sendo extinta, todas as outras raças que, segundo eles, eram imundas deviam ser extintas. Sim, é um pensamento bem doentio, e se você não faltou às suas aulas de história, você com certeza já deve ter sacado que isso é uma alusão ao nazismo. Alien X é o alien mais odiado. Não, só não. Isso só tá aqui por causa de muitos fãs que não gostam do Alien por nenhum motivo. Gostam de nerfar e enfraquecer o Alien, falando que ele não é tão poderoso quanto falam, etc, etc. O próprio Derek, diretor de Omniverse, falou que ele poderia perder pro Thanos. Porém, como quase ninguém considera as falas do Derek, então não. O Alien X sempre será o mais poderoso de toda a cultura pop e não é você, fã chato, que vai mudar isso. Ou não, isso só depende de quem tá escrevendo a obra. Encanadores e Cavaleiros Eternos. Desde o início da série é mostrado os Cavaleiros Eternos como se fossem uma espécie de encanadores do mal. Porém, os Cavaleiros Eternos são mostrados como uma das organizações mais antigas do universo Ben 10. Eles agem desde a Idade Média. A diferença deles para os encanadores é que eles odeiam alienígenas e expulsam eles da Terra, ao contrário dos encanadores que só fazem isso com alienígenas ruins. Porém, no episódio Prisioneiro número 775 sumiu, episódio esse que vai ser mais abordado no Iceberg daqui pra frente. No episódio é mostrado que algumas subdivisões de encanadores tratam alienígenas piores do que os próprios Cavaleiros Eternos, os prendendo em espécies de campos de concentração e matando suas famílias. É pra você ver que os dois não tem tantas diferenças assim. Alguns, é claro, não vou generalizar e falar que todos são assim. Anor Vladias. Em Omniverse é demonstrado que ocorreu um evento muito curioso em Anor Vladias, terra natal dos Vladetes, espécie do Vômpiro. Uma espécie de energia sugou toda a vitalidade do planeta e toda a espécie que morava lá foi extinta. E os diretores confirmaram que nenhum sapiens celestial poderia resistir ao que aconteceu nesse fenômeno em Anor Vladias. Foi confirmado também que um sapiens celestial, com a ajuda de outro sapiens celestial, poderia impedir Anor Vladias. Feedback. Em Omniverse é revelado que quando o Ben tinha 11 anos, ele ganhou um alien chamado Feedback. O Todd era o alien favorito do Ben, e o mesmo usava ele demais, excessivamente. Porém, o alien foi morto pelo malware, que esse foi um dos motivos para o Ben ter deixado de usar o Omnitrix em Alien Force. O alien tem todo um arco de se perdoar por erros que você já cometeu no passado. É bem interessante e bem emotivo. Ele também pode representar o vício em uma criança, em doces ou em vitamina C pastilha, que é muito bom. Verdade sobre o episódio Prisioneiro número 775 sumiu. O episódio O Prisioneiro número 775 sumiu foi baseado no caso da Baía de Guantánamo. O Annie McDuffie foi responsável pelo roteiro do episódio, pois o mesmo ficou indignado com o caso. Se você está descontextualizado do caso, eu vou dar um breve resumo. Na época do 11 de setembro ocorreu uma caça a terroristas. Pelo fato de alguns terroristas serem imigrantes, muitos imigrantes foram presos e torturados, mas os mesmos não tinham feito absolutamente nada. Então, Dwayne McDuffie, indignado com o caso, escreveu o episódio O Prisioneiro número 775 sumiu. Conta a história de um alien imigrante que foi preso por encanadores
e esses mesmos encanadores foram responsáveis por matar sua família. Eu sei, o episódio foi bem pesado, mas ele tem até algumas cenas leves, como o Besta Supremo, Shyamalan e o Ben revelando o motivo dele gritar o nome dos aliens. Bem, como vocês puderam ver, Ben 10 é uma série que tem muito conteúdo, várias curiosidades e muitos segredos que vocês não sabiam. Mas felizmente minha pessoa trouxe a vocês. Novamente peço desculpas pela má qualidade do áudio e da edição em certas partes do vídeo, mas apesar disso esse vídeo ainda deu muito trabalho. Se vocês puderem compartilhar ele, eu irei ficar muito feliz. E para você que me assistiu até aqui, eu lhe deixo uma pergunta. Se você tivesse o Omnitrix, qual alien você mais usaria e por quê? Sua resposta pode aparecer em um futuro vídeo. Então é isso, senhoras e senhores. Obrigado por terem me assistido e até o próximo vídeo.